Jogadores ganham destaque, começam a entrar na mira de clubes, inclusive da Europa. Galera, antes de falar do goleiro Rossi, eu quero falar sobre um assunto aqui. Eu tenho acompanhado muito as redes sociais e eu confesso para vocês que aquele papo de que torcer para os brasileiros realmente parece que só eu pensei dessa maneira, porque os rivais do Flamengo estão rindo à toa com o fato do Flamengo ter pego o Bayern de Munique e também ter entrado numa chave extremamente difícil, porque se passar pelo Bayern de Munique, vai ter provavelmente o PSG, depois Manchester City, Real Madrid, ou seja, o Flamengo está disputando uma Champions League. O Flamengo entrou numa Champions League. Onde eu quero chegar e por que eu estou falando sobre isso? Pessoal, o Flamengo não tem obrigação de nada. O que acontecer diante do Bayern de Munique, ok, óbvio, a não ser que seja uma goleada, uma humilhação, o que não vai acontecer, o que eu acho que não vai acontecer, porque o Flamengo não vai deixar isso acontecer, até porque o Flamengo tem um elenco com jogadores de nível Europa, o Flamengo tem um treinador que é muito bom, o Felipe Luiz é um baita treinador, extremamente estudioso, já mostrou isso em vários momentos, em várias outras oportunidades. Então você, torcedor do Flamengo, você pode acreditar e você deve acreditar numa vitória em cima do Bayern de Munique. Eu estou falando sobre isso para não deixar o clima da torcida rival, dos torcedores rivais, tomarem conta de vocês. Porque não tem como você não pensar que o Flamengo pode ganhar esse jogo. Por que o Flamengo entra em campo já derrotado? Não, pelo contrário. O Flamengo tem que desfrutar desse momento. O Flamengo vai ter a oportunidade de enfrentar um Bayern de Munique. E se passar pelo Bayern de Munique, vai ter a oportunidade de enfrentar provavelmente um outro gigante da Europa, que é o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões. Aí, se passa pelo PSG, tem a possibilidade provavelmente de encarar um Real Madrid, o Manchester City. É desfrutar o momento. O Bruno Henrique deu uma entrevista coletiva e eu concordo com ele. O Flamengo tem que curtir essa fase, curtir esse momento, porque os jogadores do Flamengo estão tendo uma oportunidade única. Quando que o Bruno Henrique, o próprio Bruno Henrique, vai disputar um Bayern de Munique novamente? Nunca mais, gente. Quando que, deixa eu pensar aqui, um Luiz Araújo talvez vai enfrentar um Bayern de Munique? Talvez nunca mais. O Wallace Ian, o garoto que entra cheio de vontade, cheio de tesão, porque ele sabe que é uma oportunidade única. O Michael deveria pensar da mesma maneira, o Cebolinha, todos têm que pensar da mesma maneira. E o Felipe Luiz é um baita treinador, estratégia pura. Se tentar bater de frente no nível técnico, não vai dar certo, porque o nível técnico dos caras é muito acima. Isso não é nenhum demérito ao Flamengo. Mas o Flamengo tem um treinador que vai montar uma estratégia que eu tenho certeza que pode surpreender, ou surpreender não é a palavra certa, mas que pode fazer um jogo de frente com o Bayern de Munique. É um jogo só, gente. Em um jogo muita coisa acontece, tem uma expulsão de um lado, tem uma bola que desvia e acaba atrapalhando o goleiro e entra, estufa a rede, tem um erro de árbitro, tem muita coisa envolvida, tem o calor que vai atrapalhar a vida do time alemão, sem sombra de dúvidas. Pega o jogo do Bayern de Munique depois contra o Benfica, após o apito final, como os jogadores do Bayern de Munique estavam destruídos, cansados. O Thomas Müller deu uma entrevista, ele bufava, sabe, não conseguia nem falar direito, porque o calor estava intenso e vai estar intenso também no domingo. E por falar no domingo, os deuses do futebol prepararam tudo da melhor maneira possível. Vai ser um domingo o jogo, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Gente, o Brasil vai parar. Arrisco a dizer que o mundo vai parar para assistir esse jogo. A emissora que vai transmitir, a TV Globo, anota aí. Recorde de audiência sem sombra de dúvida. Tô falando isso hoje, tá? Hoje. Eu tô gravando esse vídeo quinta-noite, mas eu vou soltar o vídeo sexta-feira. Vocês podem anotar aí. Recorde de audiência, porque o mundo vai parar. Todo mundo vai querer assistir esse jogo. Os torcedores do Flamengo, a maior torcida do Brasil, vai assistir esse jogo. Um dos jogos mais importantes da história do Flamengo, e os rivais também vão assistir para ficar secando, porque é isso que eles estão fazendo ultimamente. Todos estão rindo pelo fato do Flamengo ter pego o Bayern de Munique. Tinha muita gente preocupada com o Flamengo nessa competição. Caramba, será que o Flamengo vai chegar longe? Pois é, mas ainda acredito numa vitória do Flamengo e acredito sim o Flamengo desfrutando desse momento. Curta o momento, torcedor. O Flamengo está tendo a oportunidade de encarar o Bayern de Munique, que além de ser um clube enorme, é uma marca muito forte no mundo. É uma oportunidade única. Curtir o momento. E repito, o que vier é lucro. O Flamengo entra, entre aspas, como azarão, sem nenhuma obrigação. Mas eu tenho certeza que vai bater de frente com o time alemão
e quem sabe conseguir essa vitória. Assim seja! Agora vamos falar da informação do Rossi, galera. O jornal AS da Espanha, que me chamou a atenção, foi um jornal da Espanha que falou isso. Valorizado, Rossi do Flamengo entra na mira de clubes do exterior. A Udinese da Itália observa o goleiro desde a época do Boca Juniors e fez contatos iniciais para tentar a contratação para a próxima temporada. 3 clubes da Premier League e times da Arábia Saudita também têm interesse no argentino, que já atuou pelo Al Nassr. O Flamengo, por sua vez, não deseja negociar Rossi, que tem contrato até o fim de 2027. A diretoria rubro-negra, inclusive, quer renovar o vínculo até o fim de 2031. Bom, gente, antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes, eu já havia dito que o Flamengo estava conversando com os empresários do Rossi para renovar o contrato. Na época que ele sofreu aquela tentativa de assalto, o carro dele acabou sendo atingido e muita gente estava achando que ele iria embora do Flamengo por conta disso. E eu noticiei na época, eu falei, gente, não, pelo contrário, Flamengo e Rossi estão conversando por uma renovação de contrato. Mas por que eu estou falando dessa informação do jornal AS da Espanha? Porque isso aqui vai acontecer, tá, gente? A forma como o Flamengo está se destacando na Copa do Mundo de Clubes vai fazer com que os clubes da Europa olhem mais para o elenco do Flamengo, observem mais jogadores. O Wesley provavelmente vai chamar mais a atenção de alguns times. O Alacian também, que tem uma multa rescisória baixa, o Flamengo pretende renovar para aumentar essa multa rescisória. Isso aqui é normal, gente. Isso vai acontecer. Não tem jeito. Não adianta falar, ai meu Deus, muitos jogadores serão procurados. Cabe ao Flamengo saber administrar essas procuras, essas sondagens e, obviamente, não deixar nenhum jogador importante sair. Eu considero o Rossi importante. E só para trazer o outro lado, eu entrei em contato com uma pessoa do Flamengo perguntando se essa informação procedia e a pessoa disse o seguinte: aqui é o único clube do mundo em que todo mundo tem interesse em nossos jogadores, mas nunca demonstram a quem de direito, que no caso é a gente da diretoria, porque até agora não chegou nada. Mas é a informação aí do jornal da Espanha, repito, eu trouxe um lado e agora estou trazendo outro aqui do Flamengo. Então, galera, vai se acostumando, porque isso vai acontecer, mais jogadores receberão sondagens, por exemplo, no vídeo anterior a gente já havia dito do Arrascaeta, vários jogadores vão receber sondagem. Agora, o Flamengo busca a contratação e também busca reformular o elenco. Quero ver se alguém vai demonstrar interesse no Michael, que está indo muito mal, no Cebolinha, que está indo muito mal, no Juninho, que o Flamengo fez um investimento aí de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais para contratar esse jogador. Então é o momento de alguns jogadores tentarem essa valorização para quem sabe o Flamengo conseguir fazer uma boa negociação futura. Bom, pessoal, vou ser sincero, estou extremamente ansioso para domingo, tá? Muito ansioso mesmo, curioso para ver como é que vai ser esse jogo, mas repito, confiante numa vitória do Mengão. Não deixe de se inscrever no canal aí, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com geral, fica ligado nas outras redes sociais também, que a gente está publicando muita coisa lá, @VeneCasagrande, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram. Valeu, galera, beijo, fui! É oficial, Felipe Luiz alcançou a marca simbólica de 50 jogos no comando do Flamengo, e já começa a cravar seu nome na história como treinador, do mesmo jeito que fez como jogador. Com apenas uma temporada completa à frente do time profissional, ele já conquistou o terceiro maior aproveitamento do século XXI no clube, 75,3%, superando gigantes e nomes consagrados da casa-mata rubro-negra. E se engana quem acha que esses números vieram em jogos fáceis ou em momentos tranquilos. Desde que assumiu o comando técnico em outubro de 2024, Felipe enfrentou clássicos, finais, competições internacionais e partidas decisivas. Seu desempenho até agora, 33 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas, uma consistência assustadora para alguém que recém pendurou as chuteiras. Com uma campanha tão sólida, ele só fica atrás do lendário Jorge Jesus, que teve 81,6% de aproveitamento no mágico ano de 2019, e da arrancada histórica de Joel Santana em 2005, quando salvou o Mengão do rebaixamento e foi parar no futebol japonês. Felipe Luiz, com a frieza de um veterano e a paixão de um cria da casa, já entrou para o seleto hall dos técnicos mais eficientes da história rubro-negra. Além dos números frios, Felipe Luiz também carrega outro feito impressionante: já levantou mais taças do que sofreu derrotas. Sim, você não leu errado. Com 3 títulos oficiais no currículo, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil, além da simbólica, mas tradicional, Taça Guanabara, ele soma 4 conquistas contra apenas 3 tropeços. Isso significa que, a cada vez que perdeu um jogo, ele já tinha erguido mais de um troféu pelo Flamengo.
É um desempenho que transforma admiração em respeito absoluto dentro e fora do clube. E isso reflete até nos dados internacionais. Segundo o site SofaScore, desde que Felipe assumiu o comando, o Flamengo é o time que menos perdeu no planeta entre as grandes ligas, empatado apenas com o Galatasaray, da Turquia, ambos com 3 derrotas. Isso num cenário em que gigantes como Napoli, Olympiacos e Cruz Azul já perderam mais vezes no mesmo intervalo. Ou seja, o trabalho do ex-lateral não está sendo apenas bom, está sendo de elite mundial. E tudo isso, com a identidade rubro-negra pulsando em cada gesto, em cada coletiva, em cada escolha de escalação. A marca de 50 jogos foi carimbada no empate em 1-1 contra o Los Angeles FC, em solo norte-americano, pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Flamengo entrou em campo já classificado, poupando titulares e apostando num time misto, e mesmo assim manteve a postura competitiva. A partida foi disputada em Orlando, e serviu como aquecimento para o maior desafio da era Felipe Luiz até aqui, o duelo contra o poderoso Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial. E que desafio! O confronto é direto, mata-mata, sem margem para erro. Se empatar, tem prorrogação. Se persistir a igualdade, o destino será decidido nos pênaltis. Ou seja, é o tipo de jogo que separa os bons dos históricos, os técnicos promissores dos lendários. E Felipe, que já demonstrou gostar de decisões, parece estar pronto para mais um capítulo memorável. Felipe já deixou claro que se sente em casa nas grandes decisões. E não é à toa. Como jogador, foi campeão por onde passou, sempre com postura de liderança. Como técnico, essa mentalidade vencedora continua sendo sua marca registrada. Nos bastidores, é conhecido por ser obsessivo com tática, intenso nos treinamentos e respeitado pelos jogadores. E o mais importante, tem o vestiário na mão. Não há rachaduras, não há desconfiança. A base o respeita, os medalhões o seguem, e a torcida, bem, a torcida já começa a cantar seu nome novamente, mas agora das arquibancadas para o banco de reservas. Se alguém duvidava de que ele poderia repetir o sucesso fora de campo, os números e as taças tratam de silenciar qualquer voz crítica. Em 50 jogos, Felipe Luiz não só se firmou como um técnico competitivo, ele se apresentou ao futebol como um nome que pode marcar época. Agora, todos os olhares se voltam para Miami. O desafio contra o Bayern é mais do que uma partida decisiva, é o palco ideal para Felipe Luiz provar, diante do mundo, que o Flamengo tem mais do que um ex-jogador no comando, tem um estrategista. O Bayern vem com força máxima, é favorito no papel, mas o futebol já mostrou que camisa pesa, e nenhuma pesa mais do que a rubro-negra. Com um elenco talentoso, confiante e unido, o Flamengo chega para esse duelo preparado não só para competir, mas para fazer história. E se Felipe repetir a frieza de suas melhores atuações como lateral e a coragem de suas decisões como treinador, o Flamengo pode sim sonhar alto. Porque quando o coração bate no ritmo da nação, não há gigante europeu que segure. Domingo, 17 horas, em Miami. Prepare o coração. Porque esse pode ser o jogo que transforma Felipe Luiz, de promessa, em lenda.